Olá, olá, você, irmão Migtal, você que está iniciando a sua primeira visita aqui no meu canal. Eu sou o Mac. Caso você ainda não me conheça, vá até o episódio número 1, que eu me apresento da melhor forma possível. No episódio 34, nós vamos tratar de algo muito importante. Quem ri por último é Migtal. Por que quem ri por último é Migtal? Porque o homem que está seguindo seus próprios caminhos começa a observar uma série de detalhes, uma série de constatações que o feminismo, principalmente essa busca, abre aspas, igualitária, que não é, no fim das contas nós sabemos que não é, porque uma busca igualitária nunca vai sobrepor o direito de ninguém, principalmente de nós, homens. Então, eu fiz uma viagem neste último fim de semana, peguei a minha moto e fui até um outro estado aqui do Brasil. Fui até uma grande capital, até porque, eventualmente, eu gosto de conhecer outros cenários, é bom dar uma olhada em como está aí a, a própria civilização. Eu saio a título de pesquisas e também conhecer esses novos locais. Muito bem, fui até esta capital, distante da minha cidade, 400 e alguns quilômetros, e acabei, nesta minha visita, tendo uma reflexão muito importante. Por que quem vai rir por último é o Migtal, principalmente nesse episódio? Porque o feminismo ele tenta dizer que as mulheres podem fazer determinadas tarefas, que elas têm o direito, só que muitas vezes elas não fazem ou acreditam que num primeiro momento não há um campo de atuação de forma igualitária, abre aspas aí, né? Então o que nós podemos observar? Como eu visitei um grande centro universitário, referência aqui no Brasil, muito interessante, até porque o homem Migtal, mesmo no campo, hoje, nada o impede que ele consiga prosperar em estudos, no seu autodescobrimento. E o meio acadêmico, quando ele é bem estruturado, quando ele permite que você tenha uma troca concisa e interessante de ideias, você vai conseguir aprender todos os viés, de todas as ideologias, de tudo que acontece na sociedade, para que você conheça realmente os verdadeiros caminhos. Nós temos muitos homens Migtal que estão inseridos no meio da sociedade urbana e conseguem conviver com tudo ao seu redor, inclusive são pessoas de notório saber que dialogam com os diferentes setores da sociedade. Um dos setores que eu percebo que claramente a mídia mostra, as notícias, as empresas, é o setor de tecnologia da informação. Na parte de desenvolvedores, de softwares, na parte de suporte, na parte de infraestrutura, em torno de 20% somente das mulheres que preenchem as vagas. Não é porque o mercado está cerceando essas oportunidades. Negativo, meu brother. Quem não está fazendo o papel de se inserir na sociedade do trabalho na área de tecnologia da informação, por exemplo, são as mulheres. Lembrando que não é um trabalho braçal, é apenas um trabalho mental. Segundo detalhe, segunda informação importante que você vai acabar observando, na área de construção civil, trabalho físico, trabalho braçal, 80 a 90% da mão de obra operacional, ou até mais, em muitos países, é composta unicamente de homens. O que eu quero dizer com tudo isso? Até falo isso no livro também, de que a biologia muitas vezes acaba limitando, ou melhor, define quais são as tarefas do qual os homens propriamente têm maior facilidade em fazer, assim como as mulheres têm uma determinada facilidade de realizar outras tarefas.
Então, numa sociedade onde o feminismo, quando ele for extirpado, for retirado da sociedade, os homens que querem, inclusive, a volta dos padrões éticos e coerentes da sociedade, vão dizer a mesma coisa. Olha, as mulheres têm os direitos iguais aos nossos. Eles não se sobrepõem. Você não vai retirar um direito meu e eu não vou retirar um desejo ou um direito seu, desde que ele esteja pautado pelo que é certo, pelo que é correto. Como, por exemplo, os homens MGTOW, em sua grande maioria, se nós fizermos uma pesquisa, uma enquete em algum momento aqui no canal, muitos deles, por exemplo, são contra o aborto. Porque os elementos norteadores do MGTOW levam nós, homens, a defenderem a vida. As crianças que são geradas por relacionamentos de Blue Pills, ou de homens que no passado eram Blue Pills e agora são homens MGTOW, não têm culpa nenhuma quanto ao fato de terem sido geradas. Eu, você, todos nós viemos de uma união de um homem e de uma mulher, isso é fato. Então, aí começamos a entender o que é correto para a sociedade, os valores corretos, morais que o homem MGTOW defende. Então, as mulheres, por exemplo, querem trabalhar no mercado da construção civil. Ok? Vamos dar a pá de pedreiro, vamos ensinar como se faz os tijolos e tudo mais. Vão conseguir fazer? Claro, mas não com a mesma maestria que nós, homens. Da mesma forma, repito mais uma vez, nós não temos uma maestria para fazer certos trabalhos que as mulheres fazem com uma maestria, com uma facilidade muito maior. Então, cada qual tem as suas aptidões. Então, aí é por uma dessas razões que fazem com que o feminismo caia por terra. Porque lá no passado, na sociedade, onde eram pautadas as suas regras pelo bom costume, você obviamente acaba percebendo que os homens tinham seus papéis definidos, assim como as mulheres. Em outros episódios, eu recomendo, caso você esteja começando a fazer sua visita aqui no canal, veja a playlist, ela é bem interessante. Nós falamos que o homem tem um papel, a mulher tem um papel pré-definido. Quando você tem uma união entre um casal onde não existe o vírusinho aí do feminismo, você tem um casal duradouro, como eram os nossos avós, principalmente os nossos avós, era um casal duradouro. Alguns vêm com uma retórica de que as mulheres eram forçadas a ficarem com os homens porque não havia divórcio, havia vergonha da família, etc, etc, etc. Antigamente, havia o que? O exercício da paciência, da compreensão de um para com o outro. O homem, com o passar dos anos, quando ele convivia com uma mulher que era verdadeiramente raiz, a mulher unicórnio, como vocês queiram chamar, ele tinha uma confiança maior porque a mulher escolhia desde o seu início o seu papel. Ela queria ter uma prole, ou principalmente após a Primeira Guerra Mundial, ela queria apenas trabalhar para que os dois em comum pudessem construir um patrimônio, para que tivesse uma vida mais confortável. Em nenhum momento falava-se em divórcio ou separação. Aí a partir da década de 50, 60, nós começamos a ver uma explosão, ainda que no primeiro momento informal e depois formalizada aí pela justiça, pelas leis aí atuais da sociedade. Então, no fim das contas, eu que estou isolado aqui da sociedade, eu, Mac, você aí que está no meio urbano e começa a pensar um pouco mais no que você tem, no que você quer, você vai acabar com o passar dos anos literalmente rindo por último. Hoje eu posso dizer que eu
particularmente, estou rindo, por último, de muitos daqueles, ou muitos daquelas, quando eu estava no meu momento Blue Pill. Acredite, todo mundo que em um momento no seu passado era Blue Pill, tinha o seu momento de cegueira e depois acorda para a realidade. Temos outros MGTOWs que são extremamente raízes, desde a sua adolescência, desde lá seus 12, 13 anos, já percebe que naturalmente o caminho da união, o caminho da convivência com a sociedade não é muito interessante. Não quer dizer que o homem MGTOW ele é antissocial. Ele apenas vê que o modelo da sociedade atual não é interessante para que ele possa conviver. Então aí, a partir de todos essas observações da própria vivência, do fator tempo, você pode acabar rindo por último. Claro que não é uma risada ou um fato de vangloriar-se diante daqueles que são Blue Pills. Pelo contrário, o homem MGTOW ele tem até um pouco de comiseração do homem Blue Pill, porque ele busca aconselhar, ele busca no momento certo disseminar o conhecimento. Olha, meu brother, eu te avisei. Principalmente quando o homem MGTOW ele dá para um amigo Blue Pill um conselho, muitas vezes centrado, um balizador que possa ir em um determinado momento definir o que é melhor para a sua vida. Porque você, como homem MGTOW, você está vendo tudo de forma racional. E ele não segue. Quebra a cara. Passa 1, 2, 3 anos. Poxa, Mac, tudo que você me falou lá no passado, realmente, se eu tivesse seguido. Olha, meu irmão, eu não queria rir por último. Fico penalizado aí por você. Mas, eu te avisei. O homem MGTOW acaba virando, com o passar dos anos, quando ele tem os seus amigos que saíram da bolha, ou ainda estão na bolha por pura teimosia, acaba sendo um exemplo. Lembre-se de que todo homem que está seguindo os movimentos norteadores, os elementos que definem a busca do seu próprio caminho, são homens que são exemplos, mesmo que não tenha ninguém observando. Já diz velhos preceitos filosóficos de que faça tudo na vida pública da mesma forma que você faria na vida privada. Ou seja, faça tudo com ética e moralidade. Então, os elementos norteadores do movimento MGTOW, eles vão muito além. Eles abrem um leque de opções que é impressionante. Principalmente quando você faz uma retrospectiva da sua própria vida e acaba observando o quão foi importante você conhecer os caminhos que você acabou seguindo. Então é isso, meu brother. Esse aqui é o episódio 34, só para você compreender um pouco mais que, no fim das contas, querendo ou não, quem vai rir por último somos nós, os MGTOW. É isso aí, meu brother. Uma boa semana aí para você e nos vemos no próximo episódio.